Bom dia, amada igreja, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Números, capítulo 11. Números 11, versos 31 ao 35. Assim diz a palavra do Senhor. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial em todas as direções, numa extensão de cerca de um dia de caminhada, a uma altura de quase 1 metro sobre a terra. Todo aquele dia e toda aquela noite, e também no dia seguinte, o povo se levantou e recolheu as codornizes. O que menos recolheu teve 10 montões, e as estenderam para si ao redor do arraial. Enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e o feriu com uma terrível praga. Por isso, aquele lugar foi chamado de Quibrote-Hataavá, porque ali foi sepultado o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Quibrote-Hataavá, o povo partiu para Hazerote e ali ficou. Meus amados irmãos, o deserto é um lugar onde Deus cumpre e sempre cumpriu os seus propósitos na vida do seu povo. Quando olhamos para a vida dos patriarcas, vemos Abraão partindo após receber promessas de Deus, atravessando um deserto até o cumprimento dessas promessas. Seus filhos também trilharam um caminho semelhante. Os filhos de Israel, que aqui estão retratados nesse livro, os profetas, inclusive o nosso Senhor Jesus Cristo, que nem tinha pecado, ele teve que passar pelo deserto. O Senhor validou e o Senhor definiu o início do seu ministério após superar uma provação. Muitos de nós costumamos reclamar de 38 graus, mas há desertos que ultrapassam 60. O deserto é um lugar difícil, é um lugar árido, é um lugar tenso. E um dos propósitos de Deus no deserto é mostrar e revelar o coração do seu povo por meio dos desejos que esses têm. O deserto mostra quais são as inclinações do coração humano, as preciosidades que são acalentadas no íntimo da alma, aquilo que realmente importa para nós, aquilo que realmente é precioso a um homem, se torna evidente quando ele está sendo experimentado, provado. E de fato, meus irmãos, não há escapatória para o crente em relação ao deserto. Todos terão que passar por esse lugar em um determinado período de sua vida. Talvez não fisicamente, mas em outro sentido, que os irmãos já devem estar imaginando qual é. Nesta passagem, Israel demonstrou desejos que não foram bons. Por isso que o tema dessa mensagem nessa manhã é desejos que matam. Quando nós olhamos para esse versículo 31, o texto sagrado está concluindo aquilo que aconteceu antes. Por isso é importante nós observarmos algumas coisas. O primeiro versículo do capítulo 11, ele começa a descrever esse declínio da obediência de Israel para uma murmuração constante. No capítulo 11, versículo 1, o texto diz que eles se queixaram da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Esse versículo é importante porque no texto hebraico existe uma palavrinha que não está nesse versículo, que é o adjetivo mal. O povo se queixou e aquilo foi mal aos ouvidos do Senhor. Em outras palavras, aquilo doeu no coração de Deus, porque o Senhor estava sustentando providencialmente eles pelos meios naturais e sobrenaturais, mas eles não estavam satisfeitos com Deus. Guarde bem isso, amado irmão. Desejos que matam
expressam insatisfação com a providência de Deus. Desejos que matam expressam insatisfação com a providência de Deus. O Senhor estava providenciando aquilo que Israel precisava, mas eles achavam que Deus não sabia o que estava fazendo. Eles reclamavam o tempo todo. E o texto segue dizendo que o fogo do Senhor veio sobre eles e os consumiu. E vejam só, que triste ironia, não é? Aquele instrumento que representava, aquele fogo que representava a proteção noturna de Israel, se tornou o flamejante instrumento de execução dos murmuradores. E após esse episódio, eles tornaram a reclamar, versículo 4, que estavam com saudades das comidas do Egito, chegando ao ponto de dizer que a vida no Egito era melhor. Íamos bem. O texto também descreve que eles diziam que as comidas do Egito eles comiam de graça, eles tinham tudo o que precisavam, que lá a vida era melhor. Como assim, Israel? Como assim de graça? O preço que eles pagavam por aquelas comidas que eles estavam descrevendo era a escravidão. E o Senhor libertou eles da escravidão e eles estavam desejando voltar para lá. Eles estavam preferindo o conforto da sua antiga vida de escravidão do que o desconforto da providência divina. Meus amados irmãos, a verdade é que nós não sabemos o que é melhor para nós. O Senhor o sabe. Todos os nossos pensamentos, todas as áreas da nossa mente não conseguem atingir a sabedoria divina, não passam sequer perto dela. Em outras palavras, o Papai do Céu sabe o que é melhor para você, pequena criança. Aprenda a descansar nos braços amorosos do seu Redentor gracioso, que lhe sustenta diariamente. Nós precisamos entender que o Senhor tem na palma da sua mão todos os nossos dias. Ele conhece as nossas necessidades. Quando o deserto nos aperta, Ele sabe o que precisamos para seguir adiante. Mas Israel não entendeu isso. Eles reclamaram. E o Senhor disse que eles receberiam o que estavam pedindo. Já que eles queriam a comida do Egito, eles receberiam. E algo que fica em evidência nesse texto é que para um mal pedido, o sim é um terrível castigo. Já parou para pensar o que aconteceria se Deus desse e Deus dissesse sim para todas as coisas que você pede em todos os momentos da sua vida? Para um mal pedido, o sim pode ser um terrível castigo. E isso fica claro quando chegamos no primeiro versículo desse texto. O versículo 31 diz que um vento do Senhor soprou e trouxe codornizes do mar, espalhando pelo arraial em todas as direções, numa extensão de cerca de um dia de caminhada. Ou seja, aproximadamente um raio de 30 quilômetros, uma altura de quase 1 metro sobre a terra. Vocês conseguem imaginar essa cena? Aqueles animais tomando conta do arraial. Isso não era algo comum. Isso não era algo comum, com certeza, porque Êxodo 16 descreve Deus enviando o maná e as codornizes. E a ordem de Deus era que eles recolhessem pela manhã para que tivessem no resto do dia, e o dobro na véspera do sábado. Mas o que está acontecendo aqui é totalmente diferente. Havia tantos animais, havia tantas codornizes, que o tempo que eles gastaram foi muito maior do que isso. O texto vai dizer que todo aquele dia e toda aquela noite, e no outro dia o povo se levantou para recolher as codornizes. Isso não é algo natural. A medida que Deus estipulou para cada um deles era uma medida específica, que dava para a família. Eles estavam colhendo muito mais do que precisavam. E de onde vinha esse desejo desesperado de Israel? É porque o coração deles não estava no Senhor, estava no Egito. O salmista Davi diz no Salmo 131, o meu coração não é orgulhoso, Senhor, e não é arrogante o meu olhar. Eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas que são maravilhosas demais para mim. Israel estava desejando essas coisas. Deus não era suficiente para eles. Eles queriam algo a mais. Eles queriam mais conforto. Meu amado irmão, nas suas orações, as coisas que você pede a Deus, elas têm mais a ver com o reino do Senhor ou com as coisas do mundo e com os desejos dessa terra? Os seus planos para o futuro, eles envolvem mais glorificar a Deus ou envolvem os desejos dessa terra, a vaidade desse mundo? O coração dos filhos de Israel se desapercebeu da bondade do Senhor, esqueceram o que Deus estava fazendo,
E mais uma vez, voltando àquilo que nós falamos no início, qual era o propósito de Deus no deserto com Israel? A resposta está em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, que diz o seguinte: Ele humilhou vocês, Ele os deixou passar fome, Ele os sustentou com um maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Lembre-se que o nosso Senhor Jesus Cristo usou esse versículo contra Satanás quando estava no deserto, sendo tentado a fazer o quê? Satisfazer apenas os seus apetites físicos. Jesus sabia que Deus tinha um propósito para com ele no deserto. E os desejos do nosso Senhor não estavam acima da vontade de Deus. O Senhor não agradou a si mesmo, preferindo agradar a Deus Pai, e Ele sabia que isso é a coisa mais importante do mundo. Diferente de nós, que constantemente nos esquecemos da bondade do Senhor, desviando o nosso coração. Nossos pensamentos se tornam turvos por nossos próprios desejos. Muitas vezes lemos as Escrituras Sagradas, mas não sentimos Deus falando conosco, porque o nosso coração está longe do Senhor. O coração desse povo estava voltado para a terra, para os bens materiais, estava longe de Cristo, estava longe do Senhor que o sustentava. Nós não podemos, meus irmãos, satisfazer a nós mesmos plenamente. Somente o Senhor pode fazer isso. Jesus estava o tempo todo satisfeito e contente com a providência do Senhor. E seguindo na tentação, Satanás tentou o Senhor a obter o quê? Os reinos do mundo e a glória deles. O nosso inimigo, meus irmãos, pinta mentiras com tinta de verdade e coisas feias com tinta de beleza. O que é o reino do mundo e a glória dele? O que há nos reinos do mundo, meus irmãos? Idolatria, imoralidade, vaidade, avareza, orgulho e toda sorte de mal. Tudo isso está contido no mundo, e o nosso coração pecaminoso se inclina a estas coisas quando Deus não é suficiente. O nosso problema com o pecado, meus irmãos, é uma guerra de amores. O primeiro grande mandamento é que devemos amar o nosso Deus acima de todas as coisas. Mas se nós não amarmos o Senhor acima de todas as coisas, os nossos desejos contaminarão a nossa alma, e nosso coração se tornará cego, incapaz de ver o que Deus estava fazendo. É tão triste observar, meus irmãos, que Israel estava reclamando de milagres. Eles estavam reclamando do maná que o Senhor enviou. Eles elogiavam as comidas do Egito e diziam que agora nós não temos mais nada a não ser este maná. Este maná é uma expressão de desprezo. O nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, também foi menosprezado pelo mesmo motivo. Lembram-se de quando ele multiplicou os pães e os peixes? As pessoas seguiam ele, porque estavam interessados em comida. Estavam interessados na satisfação de seus apetites, apenas isso. Mas depois que o Senhor confrontou eles com a verdade do Evangelho, eles deixaram o Senhor, dizendo que aquele sermão era muito duro. Nós precisamos ter satisfação no Senhor. E o texto segue, e o texto irá mostrar o que aconteceu enquanto eles recolhiam aquelas codornizes. O desejo maligno deles se consumou. Desejos que matam, meus irmãos, em primeiro lugar, eles expressam insatisfação com a providência de Deus. E em segundo lugar, eles provocam o juízo. O versículo 33 vai dizer que enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e o feriu com uma terrível praga. Vocês querem a vida do Egito? Vocês a terão. Israel queria ser tratado da mesma forma que o Egito foi tratado, e o Senhor trouxe isso para mostrar o quão ruim é quando os nossos desejos egoístas são consumados à parte da sua vontade soberana. A Bíblia nos ensina que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Os nossos maiores sonhos, os nossos maiores desejos, aquilo que nós mais pensamos que será bom e benéfico a nós, está longe daquilo que Deus tem para nos dar. O Senhor tem para nos dar bênçãos ainda maiores do que aquilo que desejamos. Mas o nosso coração, muitas vezes, se torna obscurecido e nós não percebemos isso. Certa vez, Júlio César deu uma festa para os nobres do seu império
E durante as festas começou a chover muito em Roma. E as pessoas começaram a reclamar daquilo, e Júlio César, ouvindo a murmuração do povo, chamou os seus arqueiros e deu a seguinte ordem para eles: disparem flechas contra o deus Júpiter, para que as chuvas cessem. Os arqueiros saíram e dispararam aquelas flechas. Mas adivinhe só em quem que elas caíram. A murmuração, meus irmãos, pode matar. Talvez não fisicamente, mas mata o seu coração. Você se aproxima de Jesus, você busca o Senhor, mas parece que a palavra de Deus não surte mais efeito. Você ora e parece que o Senhor não ouve. A sua vida espiritual parece que não avança. É porque talvez o seu coração não esteja nas coisas certas. O Senhor Jesus disse certa vez que de toda palavra frívola, de toda palavra mal proferida que os homens disserem, eles darão conta. Israel recebeu a punição pelo seu erro. Isso deve servir de alerta para nós. Nós não podemos nos achar melhores do que Israel, mas procurar entender o quão próximos nós somos deles. Por tantas vezes, o nosso coração é nosso maior inimigo. E nós precisamos de graça para superar isso. Tiago nos ensina que muitas vezes pedimos e não recebemos. Por quê? Pedimos mal para esbanjar nos nossos prazeres. E o que ele diz depois disso? Gente infiel, vocês não entendem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Essa saudade do Egito é semelhante à saudade que alguns crentes podem vir a ter do mundo, do passado, das coisas que ficaram para trás. Talvez o seu coração esteja tendo sérias dificuldades nessa área, porque há desejos ainda conflitando com Deus. O Senhor Jesus falou para aquele jovem que era rico sobre o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Ele ficou feliz até o momento em que o Senhor concluiu a sua fala. Primeiro o Senhor perguntou se ele conhecia os mandamentos. Ele disse que sim. E o que Jesus fez depois? Aplicou os mandamentos, que é o amor ao próximo. Vai, entrega o que tu tem aos pobres e vem e me segue. Parecia tão simples, mas não foi tão simples. Porque o coração daquele homem não estava 100% decidido. Talvez você não esteja 100% decidido por Cristo Jesus. Eu lhe chamo nesta manhã, amado irmão, a se aproximar do Senhor, sabendo que o Senhor julga aqueles que estão distante dele, mas ele também é misericordioso para com aqueles que o buscam. O Senhor preserva os fiéis. E a terceira coisa que eu gostaria de observar com os irmãos nesta manhã é que os desejos maus, eles precisam ser confrontados para o avanço na jornada. Quando o texto segue, ele vai dizer no versículo 34 que aquele lugar foi chamado de Quibrote Hatavá, porque ali foi sepultado o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. E de Quibrote Hatavá o povo partiu para Hazerote e ali ficou. Os irmãos vão lembrar que Deus fez isso muitas vezes. Enquanto o povo não era purificado do mal, não havia avanço. E eles ficaram andando em círculos por 40 anos, porque não entenderam o que Deus tinha para eles. Amaram o mundo, amaram a idolatria, se entregaram aos seus prazeres. E a Bíblia Sagrada nos conta exemplos de homens que se entregaram aos seus prazeres. O rico que se regalava esplendidamente todos os dias e que nunca se preocupou com Deus, ele caiu no inferno imediatamente após morrer. Também a história do fazendeiro que destruiu os seus celeiros para construir outros maiores. Ele queria garantir tudo que a sua alma desejava. O desespero daquele homem pelas riquezas e pela fascinação do poder, tudo aquilo que ele desejava. E quando eu conseguir todas essas coisas, eu direi à minha alma: você tem bens em depósitos para muitos dias. Mas a voz do Senhor interrompeu aquele homem, porque o Senhor lembrou para ele que ele não era dono da sua própria vida. Louco, esta noite te pedirão a alma, e o que tens guardado para quem será? Quais são as coisas mais importantes no seu coração, meu irmão? Quais são as coisas que lhe tiram o sono, que lhe deixam preocupado? Quais são as coisas que você tem medo de perder? Se você as entregar ao Senhor e confiar no seu cuidado soberano, você não terá falta de nada, o Senhor preencherá o seu coração. Nós precisamos confrontar esses desejos, meus irmãos. Eles nos confrontam diariamente, eles nos adoecem, eles nos causam tristeza.
O Senhor Jesus Cristo também disse certa vez que aquele que quiser vir após Ele, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e venha após mim. A sua felicidade, meu irmão, não é garantida pelos bens materiais que você tem. A sua felicidade e a alegria que nós temos não vem de prestígio social, não vem de aquisições, vem do Senhor Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu. E servir Jesus não é fácil, meus irmãos. Estamos em um deserto, estamos em uma peregrinação difícil, árdua. O calor, por vezes, nos aperta. E nosso coração precisa estar firmado no Senhor. A verdade é que nós não sobreviveremos nessa peregrinação enquanto Cristo não for a nossa força. Entregue o seu coração ao Senhor nessa manhã e entenda que Ele tem o melhor para você. Eu gostaria de encerrar essa mensagem lendo Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, meus irmãos, que desculpas nós temos para tanta murmuração? Que desculpas nós temos para esquecer do que o Senhor tem feito? Nós precisamos entender que nossos desejos são perigosos. Nossos desejos podem matar. Mas nós temos o Senhor, que nos deu o exemplo supremo do que é viver uma vida de dependência ao Senhor. Não queira dirigir a sua vida 100%, você não sabe o que acontecerá amanhã. Somente o Senhor pode garantir isso. Nossos desejos, eles nos fazem ficar insatisfeitos com o Senhor. Eles atraem juízo e nós precisamos confrontar eles para avançar. Você precisa chegar vivo, inteiro, preservado no grande dia do Senhor, porque Jesus disse que muitos vão ser pegos de surpresa por causa do quê? Das consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo. Os desejos do mundo impedirão muitos de entrar no reino de Cristo, como impediu aquele jovem. Que não seja o seu coração, meu irmão, uma armadilha para você. Todos nós precisamos de graça para avançar nessa peregrinação. O deserto é um lugar difícil, a jornada é árdua, mas certamente o Senhor garante que nós chegaremos com sucesso à terra prometida, porque Ele se entregou por nós. Amém. Que Deus os abençoe.